Para você que não sabe, alguns poucos até podem lembrar, nos foi prometido pela figura mais importante da história da humanidade viver uma vida próspera e abundante. Ele nos revelou um reino de realizações onde todos somos herdeiros. Para isso é necessário seguir seus caminhos na verdade que leva à vida plena. Mesmo depois de todas as suas revelações e milagres, porque ainda assim mais de 90% da humanidade vive na escassez, quando não em sofrimento e miséria. 20 séculos se passaram e os resultados daqueles que o seguem continuam praticamente os mesmos. O que aconteceu? Por que a prosperidade humana anda a passos tão lentos? O que impedem as pessoas de viver as promessas de Jesus? Por que os adeptos do cristianismo estão sendo privados de viver uma vida ao menos digna? Será que todo esse percentual de mais de 90% da humanidade são tão pecadores ao ponto do Pai, como se referia Jesus a Deus, condenar seus filhos ao sofrimento? Existe o pecado para o Deus de amor pregado pelo Cristo Jesus? Ao ponto de condenar seus filhos ao sofrimento eterno? Existe um motivo para esse Deus amoroso impedir seus filhos de usufruir do seu reino de abundância anunciado pelo Mestre? Eu, em particular, acredito que somente a privação de usufruir de uma moradia agradável, uma fartura na mesa, uma família estabilizada emocionalmente, um meio de locomoção confortável, entre outras privações, já é uma condenação. Quando vemos uma minoria usufruindo do bom e do melhor. Pelo menos esse é o Deus que as religiões pregam, que julga, que condena. E porque Deus quis assim, dizem os religiosos, sem ao menos se perguntar por que Deus está sendo parcial. Diferente do Deus de Jesus, que nos apresentou de um amor incondicional por todos sem distinção. Talvez você esteja se perguntando, então por que esse Deus de Jesus não faz justiça para que todos sejam beneficiados? Antes de responder essa questão, deixa eu primeiro me apresentar. Sou Daniel, sou formado em psicanálise, com formação também em programação neurolinguística e no campo holístico que atua nas energias do espírito, associando a física quântica na vida prática. Desde 2012 atuo em um trabalho voluntário espiritual, adjunto do Evangelho de Jesus. E depois de estudar o funcionamento da mente humana, compreendi que a humanidade vive um ciclo vicioso nos dogmas religiosos e outras áreas de poder. E entendendo toda essa estrutura da mente humana, testemunhei por que as pessoas vivem o que vivem, cada uma delas. Prisioneira de dogmas religiosos e de promessas de pessoas de autoridade. E depois de estudar os ensinamentos do Cristo e comprovar muitas contradições nos evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Tiago, João, que ensinam as religiões, entendi que as religiões interpretaram e pregam de forma totalmente errônea os ensinamentos do Mestre. E depois de analisar de uma forma mais científica boa nova e aplicar novos conceitos na vida de muitas pessoas, compreendi que o Deus de Jesus não é o mesmo Deus das religiões. É exatamente esse Deus de Jesus que vamos apresentar durante essa série de vídeos que vamos postar aqui no canal. Um Deus diferente das religiões. O mesmo Deus de Jesus Cristo, de amor incondicional. E que está ansioso para trazer para a sua vida prosperidade e abundância, independente de qual área seja. E ao longo dessa série de vídeos, você vai aprender como Deus age. E você vai poder criar a vida que desejar viver. Só que para isso se fazer realidade, nós precisamos reprogramar a nossa mente condicionada, trazendo um novo conceito de Deus. O mesmo conceito do Deus de Jesus, que já falamos em um vídeo aqui no canal. Por isso que sempre pregamos que realizamos uma tradução diferente do Evangelho em relação às religiões, e sem nenhum vínculo religioso.
E nessa série de vídeos você vai ver a sua vida ser transformada. Porque quando conhecemos uma verdade, essa mesma nos liberta, que é o que nos disse o Mestre Nazareno. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E como tudo, para dar certo, para que seja bem-sucedido, precisamos de um começo. Conhecer quem verdadeiramente somos. E compreender que Deus não privilegia e nem pune. Que o Pai não julga, condena ou absolve, mas que dá as mesmas condições e oportunidade a todos. E nós vamos, ao longo das aulas, comprovar essa verdade. Sem saber quem somos, não iremos saber qual o nosso potencial. E quando descobrimos nossas potencialidades, escondidas pelas religiões através de seus dogmas, iremos viver a vida que desejarmos viver. Sem culpa, sem pecado. E assim estaremos simplesmente expressando Deus. Já que nessa primeira aula vamos reprogramar a nossa mente de forma grandiosa. Porque saber o nosso potencial nos dá a lucidez do porquê somos capazes de mudar a nossa realidade. E o melhor que tudo, compreender que todos somos iguais perante Deus, com os mesmos direitos e deveres, com as mesmas possibilidades de realizações, aquela que desejarmos viver para a nossa vida. E como o nome da série é Espiritualidade, Prosperidade e Abundância, vamos trazer uma passagem do Evangelho de Jesus que vai nos mostrar quem realmente somos, para que possamos acordar e enxergar a nossa realidade e entender todo o nosso potencial. E a passagem é: vigiai e orai, para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nessa passagem de Mateus, que está em 2º Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, Jesus faz uma advertência. Jesus faz um alerta a seus discípulos, que se encontravam dormindo enquanto ele meditava e orava. Jesus pede: vigiai, estejais atento, observais aos eventos da vida. Não se deixem enganar, questionem-se sobre os eventos que estão vivendo, porque assim não serão enganados facilmente, pois estarão vigilantes para convosco mesmos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, nos alerta o Messias. Quando Jesus diz o espírito está pronto, ele busca nos conscientizar de que a nossa realidade é espiritual vivendo uma experiência física. E por sermos um espírito pronto, podemos manifestar todas as coisas. Porque o espírito é universal, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Que era quando estávamos em Deus, antes de cair em consciência, usufruindo de toda a plenitude junto ao Criador. E é isso que pretendemos buscar viver novamente nessa experiência que estamos vivendo aqui. E Jesus nos deixou todos os ensinamentos para isso. Para vocês comprovarem que estamos em todos os lugares ao mesmo tempo, se eu te falar para você pensar mentalmente no seu quarto, você vai se ver nele, independente de onde você esteja neste exato momento. Agora vai e abre a porta da sua geladeira. Agora vai para o seu banheiro. Agora vai visitar aquela pessoa a quem você tanto ama. Vai para uma praia deserta paradisíaca. Vai para a Amazônia. Vai para Nova York. Agora vai para a Lua. Que engraçado, não é mesmo? Não é o cérebro quem faz isso, e sim o espírito. O cérebro é somente uma estação de comunicação eletrônica. A função do cérebro é gerar todas as sensações em nosso corpo físico, através dos 5 sentidos, nos trazer todas as sensações e emoções do mundo material exterior, fazendo com que o nosso organismo produza as enzimas de acordo com os nossos pensamentos e sentidos. O cérebro, sendo físico, não pode se projetar em nenhum outro lugar que não seja onde ele está. Você já se perguntou por que quando dormimos e na manhã seguinte acordamos mal? Algumas vezes tristes e outras cansados? Quem produziu esses males? O cérebro?
que ficou parado em estado de stand-by? Por que outras vezes acordamos felizes, inspirados e dispostos? Por que acordamos com ideias maravilhosas, com inspirações que não temos ideia de onde veio? Como vimos, não pode ter sido o cérebro, mas sim o espírito que está pronto e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse é o grande poder que possuímos como espíritos encarnados, que está mediando aqui nesse planeta. Por isso, muitas correntes espiritualistas afirmam que todos nós somos médiuns. Somos um espírito pronto, como nos disse Jesus, vivendo experiências físicas materiais. Saiba que a sua atual condição é devido aos seus pensamentos criativos frequentes, criados na mente consciente, impregnando a mente inconsciente, subconsciente, que é a nossa mente emocional, que geram os nossos atuais resultados. Observe tudo o que você mais vem pensando e comprove se não é o seu atual resultado. Foi como nos disse Jesus: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore má dá frutos maus, e toda árvore boa dá bons frutos. Não pode uma árvore má dar frutos bons, nem uma árvore boa dar frutos maus. Jesus volta a enfatizar: por seus frutos os conhecereis. Os nossos resultados são frutos dos nossos pensamentos frequentes. Vocês conseguiram perceber que realmente somos um espírito? E que, por falta de estar vigilantes a si próprio, acabou caindo em tentações? Por observar somente o mundo exterior ao invés de investir em nossos desejos? Por isso que o Messias nos disse: não olhais as coisas do mundo. E quem vem sofrendo é o nosso corpo físico, que no caso é a carne fraca dito por Jesus. E perceberam que realmente estamos prontos para criar quaisquer condições através dos pensamentos criativos criados na mente, que irá se expressar em vibrações, produzindo no nosso corpo físico através do cérebro? Agora me fala uma coisa. Qual é a sua sobremesa preferida? Me diz aí. Está imaginando aí na sua mente, através dos seus pensamentos, aquela sobremesa que você não troca por nada? Eu mesmo agora estou imaginando o pudim delicioso que minha mãe faz, com aquela calda caramelizada que só ela sabe fazer. É algo surreal, vocês não têm ideia. Tenho certeza que só de trazer essas imagens na sua mente através dos pensamentos, você chegou a salivar. Se não foi com o meu pudim que acabei de falar, foi na lembrança da sua sobremesa preferida. Isso tudo através dos pensamentos criativos. Interessante, não é? Vocês entendem agora que somos um espírito pronto para realizar todos os nossos desejos criados na mente através dos pensamentos criativos? Isso está correlacionado ao que Jesus disse, que colhemos o que plantamos. Colhemos as sensações do que plantamos na mente através dos pensamentos criativos, seja para o bem ou seja para o mal, refletindo na carne que é fraca. Pois bem, depois de todo esse conhecimento, agora eu tenho um exercício para a gente começar a mudar as nossas vibrações negativas, que maltratam o nosso corpo físico, nos sintonizando com as vibrações positivas que geram em nós energias agradáveis, que nos trará bem-estar. Saibamos que o Espírito está pronto para usufruir de todas as bênçãos de Deus, que sabe de todas as nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. E para nós começarmos a mudar as nossas vibrações negativas para um estado positivo, você precisa observar menos as coisas do mundo. E uma delas são os noticiários sensacionalistas. Tudo o que o mal deseja é atenção. E para expandir ainda mais a sua consciência humana, tudo aquilo que você der atenção se intensifica em você. Foi como disse o enviado de Deus aos seus discípulos: atentai-vos ao fermento dos fariseus e saduceus.
Outro exercício é estar vigilante aos nossos pensamentos em nossa mente. Caso sejam negativos, perguntemos a nós mesmos: é isso que eu quero para a minha vida? Quando fazemos essa pergunta para nós mesmos, quebramos um padrão negativo de sensações desagradáveis. Depois é só começar a imaginar o que realmente desejamos. Façam esses exercícios, porque assim vamos começar a ter um maior controle sobre as nossas emoções. Saiba que nesta série de vídeos você vai compreender que realmente o Evangelho não é religião, que está sendo usado, seja conscientemente ou inconscientemente, simplesmente para condicionar a vida das pessoas. Se você deseja mudar a sua vida de uma vez por todas, então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, que o próximo vídeo vai ser libertador, sempre com o tema do Evangelho, para mostrar o verdadeiro amor incondicional de Deus sobre todos nós. Aproveita, curta e compartilhe esse vídeo com seus conhecidos. Vamos nos libertar da mente aprisionada para viver livres para as nossas realizações. Sabe por quê? Porque somos a própria criação. E até o próximo vídeo e fiquem todos na paz de Deus.